Fala pessoal, e hoje vamos para mais um react aqui de um vídeo que me mandaram lá no Instagram, né? Esse vídeo que é um corte do podcast dos sócios lá do Bruno e da Malu Perini. Acompanho, né? O podcast dele é um podcast bem bacana e eu não tinha visto esse corte, né? Esse episódio específico onde eles falaram sobre o trabalho de um programador. Aí pediram a minha opinião sobre... Eu não vi esse vídeo ainda, tá? Então vou assistir ao vivo aqui com vocês. Então vamos ver, né? O que eles vão falar sobre o trabalho, né? Entenda o trabalho de um programador. Então vamos dar play aqui e assistir junto. Então sejam bem-vindos. Mas quando eu olho para um programador, eu penso, esse cara no universo dele, ele é Deus. Mas é. Fora do Ele tá criando as coisas. Ele tá criando. Sabe aquele negócio? No início era o verbo? É exatamente isso. O cara, ele começa a criar, ele cria um mundo de programação. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? O que o programador... Cara, isso é muito verdade. Acho que essa é a sensação de todo mundo que tá começando com programação, porque você tira do nada, você tira alguma coisa que tá na nossa cabeça e você simplesmente cria, né? Então, dentro ali do universo do computador, você acaba se sentindo mesmo um semideus, digamos assim. Você tem que se inscrever na Start, né, meu? Já faz o pitch aí. Aprender a programação, não sabe nada de programação, agora é a hora. Então, vamos falar no disso. link aí, vamos falar disso, né? A pub aí, ó. Aproveita aí, clica no link, tá com o QR Code aí. Não, mas o que faz um programador antes da pessoa saber o que ela tá entrando, né? O programador é quem constrói o software. Sim. Que é aquilo que a gente tinha, brincadeira. É o construtor de mundos. É o construtor ele é Deus. Um jogo de instruções, é isso aí. Naquele mundo. Basicamente, voltando para aquela explicação do hardware, do software, a máquina ela não entende quando a gente fala pra ela... Oi, tipo, ela não entende nada que a gente fala. Ela entende 0 e 1, que é o que a gente chama de linguagem binária. E aí, binário, com o tempo, muito também por culpa do Vale do Silício, foi se construindo formas de falar com o computador de maneira que seja mais fácil para os humanos. Porque 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, tipo, é bem complicado, né? De você ficar traduzindo isso. Então, disso foi criada uma linguagem chamada Assembly, que é considerada uma linguagem de baixo nível, que a gente chama, que são linguagens mais próximas da linguagem de máquina, mais próxima do binário. E aí a gente tem as linguagens de mais alto nível, que são linguagens que abstraem diversas coisas. Então, quanto mais baixo nível, mais instruções eu preciso dar pro computador de alocação, desalocação de memória e tudo mais. Quanto mais alto nível, mais coisas ela faz pra gente. E aí a gente tem as palavras reservadas. Então, a gente escreve em geral em inglês nas linguagens de programação, como JavaScript, Java, Python. Então, a gente escreve palavras. Então, uma linguagem de programação é quase que um idioma, praticamente, com a sua própria gramática, com as suas próprias palavras, com o seu próprio vocabulário. E que através de uma estrutura que a gente chama de algoritmos, então uma sequência lógica de comandos para o computador, ele vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Então o programador e a programadora é quem, através das linguagens de programação, diz para o computador aquilo que ele precisa fazer e constrói os tais softwares. Então tudo aquilo que a gente usa, seja um aplicativo de celular, seja o YouTube que as pessoas estão assistindo, tem algoritmos e tiveram programadores para construir isso. Não é apenas programadores, tem diversas outras áreas envolvidas nisso, né? A gente tem infraestrutura, segurança da informação para não ser atacado, né? A gente tem o design de experiência que pensa... Quando a gente fala de sistema, muitas vezes a galera pensa só na profissão do programador, mas tem principalmente essa parte de segurança aí, porque a gente trabalha com segurança, tem cada vez mais se tornado relevante aí nas empresas, né? Por conta dos custos mesmo que um ataque pode ter, né? Tanto custo, digamos assim, de reputação, quanto custo financeiro, tá? Então, o software, desenvolvimento de software em si é um mundo, né? Não é só a parte da programação. A melhor experiência para o usuário, tem o designer de interface que define como vai ser, se vai ser vermelho, se vai ser azul, se vai ser do lado. Aquele cara que faz aquela interface, aquela animação doida. Bota aquele corte aí, editor. Design fazendo animação doida e depois o programador se ferra pra fazer, né? Pra fazer essa implementação aí. Tem em cima, se vai ser embaixo. Mas os programadores são aqueles que dão vida para aquilo que foi definido pelos outros papéis. E o que vem acontecendo no mundo também, acho que a Thay contou bem um pouco da história das linguagens e tudo mais. Mas fato é que a gente tá indo cada vez mais pro alto nível, Malu. Que tem iniciativas, a gente até falou disso no outro podcast que a gente fez. Tem iniciativas que a gente chama de low code, ou às vezes low code é pouco código, né? No code no site dela no último episódio. Quem usa o Wix aí, por exemplo, tá dentro de uma plataforma, ou quem usa o WordPress, que é uma merda. tá dentro de uma plataforma que no fim existem programadores que escreveram um sistema no qual as pessoas podem mexer caixinhas, montar sites, mas por trás daqueles movimentos de... Que não é programação, galera. Isso não é programação. No code, low code não é programação, tá? É tipo você saber fazer miojo e dizer que você é um chefe de cozinha. São duas coisas completamente diferentes. Caixinha, tem novos códigos sendo gerados para que
o software converse com o hardware no fim, né? Ali. E é isso, o algoritmo ele nada mais é do que uma série de condições. Então, um formulário de login, coloca o usuário, coloca a senha. Pensei que ele ia vir com aquele exemplo clássico da receita de bolo, né? Se você estudou algoritmo em algum lugar, provavelmente alguém já chegou com aquela analogia. Um algoritmo é uma receita de bolo, blá, blá, blá. Daí, na hora que isso vai o software vai conversar com a máquina e fazer essas interações, ele tem um banco de dados que ele valida se aquela senha tá correta, se não tá. Então, se a senha estiver correta, faça tal coisa. Se a senha estiver errada, ou se não estiver correta, faça outra coisa. Então, é uma série de comandos, condições, né? Se, não, se, mas não é tão né? Que esse ponto assim, que a gente tá falando, isso é uma infinidade de camadas, né? Entre o formulário do usuário até chegar a bater no banco de dados e retornar. É uma concepção de um algoritmo. Resumo, né? E tem N linguagens, né, computacionais que existem no mercado. N mesmo, existem muitas. TypeScript é a melhor delas. Para solucionar os mesmos problemas. Então é um pouco uma questão de gosto também da pessoa. E vai se criando novas linguagens, como por exemplo, se criam novos idiomas? Sim. As linguagens elas foram criadas com propósitos específicos. Hoje a gente pode dizer que, assim, as principais linguagens de mercado solucionam os mesmos problemas, porque elas vão ficando cada vez mais poderosas. Então, por exemplo, o JavaScript, assim, praticamente todos os sites, né, o básico de todos os sites é HTML, CSS e JavaScript, uma linguagem de marcação, uma linguagem de estilo e a linguagem de programação que dá o comportamento para a sua tela, né, quando você clica no botão. Mas é muito por conta de onde o seu site roda, né, no ambiente web. O seu navegador, é o que o seu navegador consegue enxergar, né. O seu navegador, ele não vai entender, cara, Ruby, o seu navegador não vai entender Go, por exemplo, né? Então por isso a gente não utiliza essas outras linguagens. Na verdade, você não tem muita alternativa quando a gente fala, né, principalmente do código que vai rodar ali no client. Então, dele realmente fazer alguma coisa e não ser só um botão que você usa que não faz nada. Né, então, essas tecnologias, elas foram criadas, essas linguagens, foram criadas com propósitos específicos. E lembrando que HTML e CSS não é linguagem de programação, tá? O JavaScript foi criado em 10 dias. Em 10 dias, assim, a linguagem não era lá muito legal, tanto que a gente até zoava o JavaScript há um tempo atrás. Mas a linguagem foi evoluindo e principalmente porque a gente, dentro do universo de tecnologia, de programação principalmente, a gente tem um senso de comunidade muito grande. Cara, isso é muito interessante, né? Pouco a gente sabe da história ali do JavaScript, mas o JavaScript não nasceu para ser essa linguagem que é hoje, né? Pelo nome já diz, né? Uma linguagem de fato ali de script. Muita gente confunde, né? O Java, acho que tem alguma coisa a ver com a linguagem Java, mas foi simplesmente uma jogada comercial, né? O nome Java, eles simplesmente pegaram para poder ter essa associação ali comercial, mas não tem nada a ver com a linguagem de programação Java. E, cara, por muito tempo o JavaScript foi só essa linguagem para você fazer pequenas coisas ali no browser. E eu arrisco dizer que hoje o JavaScript ele só teve essa sobrevida e essa relevância toda indo para mobile, com React Native, para desktop, para aplicações complexas por conta do TypeScript que trouxe o poder da tipagem da linguagem, né? E a gente tem aquilo que a gente chama de open source, que são códigos abertos. Então, diversos softwares que a gente utiliza, esse código, esse algoritmo, ele tá aberto, disponível. Sim. Linguagens são criadas, às vezes, por várias pessoas ao redor do mundo, que às vezes nunca nem se conheceram. Então, várias tecnologias. A gente usa aqui uma tecnologia chamada Vue.js, que é um framework. Enfim, não precisam saber o que é isso. Mas o ponto é, a gente usa uma tecnologia que foi construída open source por diversas pessoas ao redor do mundo. Começando com um chinês, o Ivan Yu. E com pessoas de vários lugares, para fazer com que essa tecnologia ficasse cada vez melhor. Então, tô usando aqui no Grupo Primo. Cara, mas eu tô com um problema que eu não consigo solucionar. Eu posso ir direto no código, entender por que tá funcionando daquele jeito, e eu posso contribuir para aquela tecnologia, para que ela faça aquilo que a gente tá demandando aqui dentro. Tem que ser tipo bom, uma Wikipédia. Não é uma Wikipédia. Que constrói, não, que contribui para pessoas. Cara, eu esperava um pouquinho mais, eu esperava que eles iam falar um pouco mais sobre o dia a dia, realmente, de um programador, porque eles basicamente deram uma definição ali na verdade, eles deram a definição de um pedaço do papel do programador. Basicamente, a parte ali de escrever código, mas essa parte de escrever código, de interação com a linguagem, é apenas um pedaço, né, do trabalho de um programador. O programador, no final do dia, ele é o cara que resolve um problema, né? Isso vai desde você saber, por exemplo, conversar com o cliente, ou o que a gente chama de stakeholder, as pessoas interessadas, e traduzir isso em forma de requisitos, e traduzir isso pro teu sistema. E, cara, tem 1 zilhão de coisas que a gente pode falar sobre o trabalho de programação, que é o dia a dia de um programador, como, por exemplo, cara, análise de código com pull request, gerenciamento de tarefa, a parte de comunicação, deploy, muita coisa aqui. Mas, enfim, esse vídeo foi mais um react. Se vocês quiserem um vídeo com mais detalhes, né, sobre o que de fato um programador faz no dia a dia, deixa aí na descrição, né, o que vocês gostariam de entender mais sobre o dia a dia de um programador, que eu vou gravar um vídeo com mais detalhes, tá bom? Por esse vídeo é isso, valeu, até a próxima.